A igreja corre risco hoje de se desviar da fé? O que nós podemos fazer para podermos evitar isso? Olá, sou Alfredo Mondlane. Hoje vamos falar do modelo de uma igreja fiel. Mas muito antes de falar disso, vamos falar do que acontece para a igreja poder se desviar da fé. Uma das coisas que faz com que a igreja se desvie da fé é a introdução de falsas doutrinas. Nós sabemos muito bem que a principal doutrina é a Bíblia e nós sabemos muito bem o que nós devemos fazer para podermos nos desviar disso. Nós temos que olharmos a Bíblia como o centro da nossa fé. Temos que olhar a Bíblia como o nosso guia, além de Jesus Cristo, porque tudo que o Deus quer falar conosco está na Bíblia. E quando paramos de fazer isso, a igreja começa a ser infiltrada pelas doutrinas falsas. Nós vimos há muito tempo que existiam falsos doutores da lei, que existiam pessoas que acreditavam que eram doutores da lei, enquanto na verdade eram heresias que pregavam. Então, para nós podermos evitar isso, devemos muito nos focalizar na Bíblia. Em casa, abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo 4, versículo 1 a 5. Aí encontrarás o que nós podemos fazer para podermos evitar esse efeito. Também podemos abrir o livro de Atos 17, versículo 1 a 3. Para entendermos melhor sobre o modelo de uma igreja fiel, de uma igreja que agrada a Deus, temos que também procurarmos uma igreja como exemplo em nosso destaque. E a nossa igreja como destaque no dia de hoje é a igreja da Tessalônica. Muito antes de falarmos da igreja da Tessalônica, vale dizer que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fundou a igreja e não teve muito tempo naquela região, mas muito antes disso vamos saber em que cidade isso aconteceu. A cidade de Tessalônica, atualmente chamada de Salônica, era a capital da província romana da Mesopotâmia e ficava situado na região nordeste da Grécia. A Tessalônica contava com a numerosa comunidade judaica e uma sinagoga que era frequentada igualmente por não-judeus. Daí vieram alguns dos primeiros membros da comunidade cristã e simultaneamente se levantaram algumas das principais dificuldades do apóstolo Paulo naquela cidade. Isso podemos encontrar no livro de Atos 17, versículo 1 a 3. Passo a ler. E passando por ali, Antipolis e Apolonia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Versículo 3. E expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Agora vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 1. Diz assim a palavra. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar no mesmo livro, 1 Tessalonicenses 1, do versículo 2 a 3. Diz assim a palavra no versículo 2. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai.
No início nós falamos de que a igreja de Tessalônica foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma vez que ele pregava naquelas regiões. Então ele fundou essa igreja. Mas o que acontece? Essa igreja foi fundada por ele, mas ele não conseguiu ficar muito tempo lá. Ele fundou essa igreja numa época em que havia muita perseguição dos judeus. Então ele só teve pouco tempo a pregar naquela região. Então aquele grupo de pessoas que estavam lá tornaram-se uma igreja, uma comunidade. Mas devido a essas perseguições, Paulo teve que sair antes da igreja ficar maduro na fé. Então quando Paulo sai, a igreja continua a reger-se sozinho. Mas o que acontece? Essa igreja era uma igreja que, devido aos ensinamentos de Paulo, eles tinham fundamentos básicos para continuarem como igreja, mas eles tinham dificuldades acerca da segunda vinda de Senhor Jesus Cristo. Eles tinham uma dúvida relacionada com isso. E vale realçar também que essa igreja era regida pela obra de fé e no trabalho do amor e na firmeza na esperança. Então essa igreja tinha 3 virtudes que podíamos dizer que era uma igreja fiel e um modelo para as nossas igrejas hoje. E também vale realçar que as nossas igrejas hoje precisam também ter essas virtudes, precisam ter obra de fé. A igreja precisa ter uma obra de fé, demonstrar que tem fé, e precisa que através dessa obra de fé produza frutos, que é o trabalho do amor. E através desse trabalho do amor que seja produzido o terceiro fruto, que é a firmeza da esperança. E naquele momento, aquela igreja, embora era uma igreja firme na fé, firme no trabalho do amor e firme na esperança, temos que também saber que eles estavam rodeados pelos falsos doutores, pelos judeus, pelas perseguições. Então era uma época em que a igreja não estava tão livre assim para congregar. De tanto que eles, devido a essas infiltrações de falsas doutrinas, eles acabaram tendo uma dúvida. Qual era essa dúvida, Alfredo? Ok, essa dúvida era relacionada com a segunda vinda de Cristo. Então, quando Paulo consegue entrar em contato com eles, eles conseguem dizer que, olha, nós estamos a caminhar muito bem, mas temos uma dúvida acerca da segunda vinda de Cristo. Eles se perguntavam, se todos nós estamos à espera de Cristo, estamos a congregar esse Cristo e nós esperamos essa segunda vinda de Cristo, quando será a vinda de Cristo? E se Jesus Cristo voltar enquanto alguns de nós já morreram, como ficam os mortos e como nós os vivos ficamos? Ok, nós os vivos vamos ser arrebatados, mas os mortos como eles ficam? Mas fora dessa questão, a igreja da Tessalônica conseguia caminhar muito bem. 1 Timóteo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Com vista a estas qualidades da igreja da Tessalônica, Paulo escreveu a primeira carta de Tessalonicenses, dirigindo um elogio em forma de ação de graça a Deus pela fidelidade dos Tessalonicenses. Essa foi a primeira ação de Paulo. Paulo, quando ouve essas perguntas, quando ele ouve este relatório, ele, maravilhado, ele dirige a primeira carta aos Tessalonicenses. Mas a primeira coisa que ele diz àquela igreja, ele dá a ação de graça a Deus pela fidelidade dos Tessalonicenses. Olha, era uma igreja recém-aberta. Paulo não conseguiu ficar muito tempo para treinar aquelas pessoas. Mas, quando eles prestaram o relatório, depois da saída dele, Paulo, o relator foi maravilhoso, porque ele viu que essa gente aqui estavam firmes na obra da fé, no trabalho do amor e na firmeza, na esperança, mas só tinham uma dúvida acerca da vinda de Cristo. E dúvida é o sinal de que as pessoas se interessam em querer saber a verdade. Agora eu pergunto, você tem dúvida de alguma coisa? Se você tem dúvida, vai atrás da sua dúvida e pergunte. Assim será esclarecido a verdade.
Vamos fazer uma pequena comparação com outras igrejas. A igreja de Tessalonicense não tinha muitos problemas, diferentemente da igreja de Corinto, que estava sob o pecado, disputa, orgulho, visão e falta de amor. A igreja de Tessalonicense não sofria dessas coisas. Era uma igreja cheia de qualidades, só necessitava dessas orientações que mais tarde chegaram a Paulo. Agora podemos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses 1 a 6. E esse livro que eu disse agora, 1 Tessalonicenses 1, 6, e nós encontramos mais uma qualidade dos Tessalonicenses. Passo a ler. E vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aqui podemos destacar 2 pontos. O primeiro ponto é que eles eram imitadores de Cristo. Levaram todos os ensinamentos de Paulo na prática e não se desviaram deles. Segundo, Paulo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, exorta a igreja tessalonicense para continuar firme no caminho do Senhor, seguindo desta forma os ensinamentos e orientações deixados por ele. E também vamos falar de uma outra qualidade. A igreja de Tessalonicenses era fiel na aceitação do Evangelho. Isso podemos encontrar no livro de 1 Tessalonicenses 1, versículo 4 a 6. Passo a ler. Passo a ler 1 Tessalonicenses 1, versículo 4 a 6. Diz assim a palavra. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações, com o gozo do Espírito Santo. Uma das qualidades dessa igreja é que eles eram fiéis na aceitação de Jesus Cristo. Eles eram imitadores de Jesus Cristo. Então, uma das coisas que as nossas igrejas hoje precisam para ser igrejas exemplares é ser imitadores em Jesus Cristo. A palavra diz que temos que ser imitadores de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Então, nessa altura, os membros da igreja da Tessalônica também eram fiéis e imitadores de Cristo. E é esse elogio que Paulo dirige aos Tessalonicenses. Outra qualidade é que eles eram fiéis no testemunho. Eles testemunhavam, eles recebiam o ensinamento e eles colocavam em prática. Eles testemunhavam o ensinamento de Jesus Cristo, testemunhavam a sua vida em Jesus Cristo. E isso podemos encontrar no livro de 1 Tessalonicenses 1, versículo 7 a 10. Versículo 7 diz assim: de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da futura ira. A igreja da Tessalônica, mais uma vez, tem essa qualidade de ser fiel no testemunho. Essa igreja era tão fiel que até o próprio Paulo não via necessidade de pregar, ou seja, anunciar a mesma fé nas redondezas dessa igreja, naquela região, na Macedônia, Acaia. O testemunho deles já se ouviam em toda parte. As pessoas já se admiravam pela fé daquela igreja. E hoje, que feito nós temos organizado
O que nós temos feito, na verdade, para que a nossa fé também seja tão admirado em toda parte? Qual é a diferença que a nossa igreja faz na nossa sociedade? Será que a nossa igreja é conhecida pelas obras que faz? É a hora de a gente avaliar a situação da nossa igreja e criarmos mudança dentro da nossa igreja. Vivermos a doutrina de Cristo, assim como Paulo ensinou a igreja da Tessalônica a viver sobre doutrinas de Cristo. E essa igreja de Tessalônica fez com que isso acontecesse. Eram adoradores de Deus, fiéis em espírito e em verdade. É isso que nós também hoje precisamos fazer. Estava caminhando tão bem. A sua fé era admirada por toda parte. As obras que eles faziam de amor, admirados em toda parte. E firmeza deles na esperança, isso espantava muita gente. Mas Paulo, quando recebe essas notícias e redige essa carta a eles, ele faz na esperança também de persuadir a eles a continuarem nessa obra. De tanto que Paulo, já sabendo disso, escreve esta carta com o objetivo de manter firme a esse povo até que Cristo volte. Hoje, Paulo fala conosco. O desejo dele é de que nós, como igreja, cresçamos com virtudes tão admiráveis quanto a da igreja da Tessalônica. Paulo hoje fala conosco para criarmos as mudanças. Paulo fala conosco para sermos a igreja fiel, que é admirada, a igreja que é a menina dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje temos que criar essas mudanças. As mudanças para acontecer na igreja devem começar por si, devem começar dentro de nós. Nós é que começamos a mudar, mudamos a nossa família, e daí quando nós mudamos a nossa família, a nossa igreja muda, porque a igreja é conjunto de membros que são famílias. E quando nas nossas famílias começa a reger o amor de Cristo, acontece que também a igreja produz bons frutos. O testemunho, evangelização, é o exemplo de vida que a igreja deve ter. A expansão do evangelho em toda parte é o objetivo do Senhor Jesus Cristo para com a igreja. Agora eu vou ler algumas recomendações que Paulo deixa à igreja de Tessalônica e também deseja para as nossas igrejas atuais. É um livro muito extenso. Começa de 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 até 28. Aí em casa você pode ler. Eu só vou falar resumidamente do que se fala aí. Mas o irmão pode ler na sua casa, pegar na sua Bíblia e ler 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 a 28. Eu vou ler 6 pontos que eu encontrei, resumindo essas passagens. O primeiro ponto é que Paulo exorta aos irmãos da Tessalônica o respeito pelo aquele que os orienta, seus líderes. Uma igreja fiel, exemplar, deve honrar os seus líderes, respeitar os seus líderes. O segundo ponto, Paulo exorta o amor uns com os outros. Uma igreja fiel e firme no trabalho do Senhor deve ter amor uns com os outros. O terceiro ponto é que a igreja deve ter capacidade de repreender os indisciplinados e fortalecer os desanimados. Quando fala-se de repreender, a igreja deve ver como repreende os seus membros. Deve repreender e mostrar, fazer entender esses membros que estão sendo repreendidos porque infligiram a doutrina, mas não sem tirar da igreja. E essa repreensão deve ser feita com amor. E essas pessoas, ao se arrependerem, produzirão um arrependimento sincero, serão reaceitos e reavaliados na igreja. O quarto ponto é que a igreja deve cuidar dos doentes e ter paciência com os outros, e não pagar o mal por mal. Quinto ponto, viver em orientação e alegria, fazer o bem a todos. A igreja de Tessalônica tinha essas virtudes, fazia o bem a todos. E o sexto ponto é, examinem tudo, guardem tudo o que é bom. Tanto nas escrituras sagradas, quando é pregado na igreja, temos que abrir a Bíblia e, acompanhar da Bíblia, vermos se o que está sendo pregado é verdadeiro ou não. E a igreja de Tessalônica fazia exatamente isso. Para entender melhor essa história, leia o primeiro livro de Tessalonicenses, leia todo o livro, aí de entender muito bem o que essa igreja fazia. Enquanto Paulo pregava, eles abriam a Bíblia e consultavam. Assim que eu estou a dar esse estudo, o irmão deve sentar, abrir a sua Bíblia, conferir o que eu estou a falar. Caso alguma dessas coisas que estou a falar, desde que está errado, confira na Bíblia e entre em contato comigo. Próximos estudos, esclarecimento. Obrigado pela sua parceria, obrigado por me acompanhar até este momento. E até o próximo estudo. Deus te abençoe, a si e a sua família.